Começaria o tópico 1 falando sobre a estrutura e funcionamento da educação básica no Brasil. A estrutura da educação e o funcionamento dela é regida por leis, ou seja, definida por uma legislação, a fim de se ter um plano que pense na organização e no desenvolvimento da aprendizagem, não só visando o presente, mas também o futuro. Ela é organizada de modo onde vamos dizer que existem 4 fases da educação. A educação infantil seria a creche, a pré-escola, a educação fundamental 1 e 2, do primeiro ao nono ano, e o ensino médio. E de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, é dever do Estado e da família oferecer a educação básica para todos. A educação básica tem a sua administração formada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que tem como objetivo proporcionar uma educação que seja acessível para o povo, sendo assim uma educação pública e democrática, e tendo a responsabilidade de administrar também as modalidades de ensino, recursos financeiros e humanos relativos à educação, para que haja uma formação integral do ser humano e ele possa atuar em diversas áreas, com o objetivo de fazer com que pessoas atuem como agentes de construção científica, cultural e política da sociedade. A Secretaria da Educação conta com 14 coordenações regionais de ensino para organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. E existe também 9 subsecretarias compostas por gestores para administrar a educação no DF. Dentre essas subsecretarias existem a de Educação Básica, a de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, a de Infraestrutura e Apoio Educacional, a Subsecretaria de Inclusiva e Integral, a Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas e Administração Geral e a Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas. Também é importante citar alguns tipos de escolas no Brasil, que seria o Jardim de Infância, o Centro de Ensino Infantil, o Centro de Atenção Integral à Criança, a Escola Parque, que seria um outro tipo de metodologia de ensino, que valoriza bastante a criatividade, o trabalho em grupo e o pensamento crítico. A Escola Classe, o Centro de Ensino Fundamental, Educacional, Especial e Médio, que são os mais famosos. E os alunos são organizados por idades, como por exemplo, quem participa da educação infantil são crianças de até 6 anos de idade. Mas a partir do ensino fundamental, onde o jovem brasileiro muitas das vezes começa a largar a escola para começar a trabalhar, faz com que bagunça um pouco essa ideia. Inclusive, esse jovem pode depois voltar a estudar no mesmo ensino que parou, dando a chance para aqueles que não terminaram o ensino fundamental e médio na idade certa. Um dos programas mais famosos que faz essa parte é o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. É interessante citar também alguns dados sobre a estrutura das escolas e dos ensinos no Brasil, como a taxa de analfabetos entre jovens de mais de 15 anos de idade, a taxa de pessoas matriculadas em escolas públicas, que ultrapassa de 20 milhões de matrículas no ensino fundamental, e no médio, 7,6 milhões. Infelizmente, muitas dessas matrículas, principalmente no ensino médio, são abandonadas pelo Estado, ou desistem por reprovação, ou até desinteresse na área escolar por necessidades em casa. Também é importante falar sobre os responsáveis pela gestão escolar, onde, por exemplo, 70% das mulheres fazem parte da gestão, e 59% são brancos, o que é um fato tanto curioso, já que professores ganham 12% a mais das professoras no Brasil, assim, de acordo com o dado do censo escolar. E o que também chocou muita gente foi os dados sobre a infraestrutura das escolas públicas no Brasil, onde, por incrível que pareça, são dados que só diminuem ao passar do ano, como por exemplo, os banheiros, que em 2019 possuíam 131.778 e diminuiu em 2020, onde tem 130.726 banheiros. E também isso acontece também com a água potável, fornecimento de energia e entre outros, dados tirados do G1. Por fim, acho que terminei de falar tudo. Foi um pouco rápido no conteúdo para que não ficasse enorme. Mas no tópico 2 e 3 falaremos sobre o currículo e no tópico 4 será explicado de melhor maneira como funciona a gestão escolar, citada nesse tópico de maneira curta na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. O que é o currículo? É a base das práticas de ensino que temos na escola, que envolve os conteúdos que serão estudados, as atividades e as competências que vão ser realizadas, com o objetivo da formação plena dos estudantes. Ele serve como referência para a gestão e organização dos conhecimentos escolares. Estão neles os conteúdos para serem passados em sala de aula e como eles devem ser abordados, além de mostrar metodologia e estratégias abordadas pela escola. Ele é um documento normativo que compreende os objetivos de aprendizagem
e as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, além de orientar o trabalho dos professores para cumprir esse propósito. Ele surgiu para organizar os projetos pedagógicos e atender às diretrizes educacionais, com a padronização dos conhecimentos a serem adquiridos pelos alunos, de modo a garantir uma formação democrática que proporcione a humanização, a cidadania, o direito à educação e a diminuição da desigualdade cultural. E qual a sua importância? Ele é importante para estabelecer os objetivos de aprendizagem em cada etapa do ensino, bem como sua sequência lógica para a construção do conhecimento. O objetivo é ajudar os alunos no enfrentamento dos desafios do mundo atual como cidadão, reflexivo, autônomo, participativo, conhecedor dos seus direitos e deveres e a partir da educação democrática. E com isso pretende proporcionar aos alunos uma formação básica para a cidadania, e cabe à escola criar condições de aprendizagem para isso. E são eles: o desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, e que se assenta à vida social. Embora esses documentos legais definam o currículo escolar, as escolas têm autonomia para elaborar o seu conforme sua realidade, desde que tenham como referencial as diretrizes nacionais da educação. Currículo oculto é o termo usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. É a representação de tudo que os alunos aprendem através da convivência uns com os outros, por meio de várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções e outros fatores que vigoram no meio social e escolar. A importância do currículo oculto é guiar na construção social da noção de cidadão, de ajudar a construir um conhecimento crítico e consciente, fortalecer atitudes e comportamentos que incentivem o protagonismo perante soluções da sociedade, criar um diálogo humanizado entre aluno e professor, aprender a agir frente a imprevistos do cotidiano e compartilhamento de valores culturais e sociais com os alunos. Diferenças do currículo formal e currículo oculto. O currículo formal ele vigora dentro da sala de aula, onde acontece a prática das matérias, atividades, conteúdos para as provas. Já o currículo oculto ele acaba vigorando mais na esfera social do aluno, como ele interage com os outros, seus comportamentos e por aí vai. O currículo em ação no Distrito Federal. Na educação infantil e ensino fundamental temos linguagens, tendo língua portuguesa, artes, que dentro dessa esfera tem artes visuais, teatro, dança, música. Então temos educação física, língua estrangeira, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, geografia, história e ensino religioso. E temos o novo ensino médio, onde a carga horária será ampliada de 2.400 para 3.000 horas. Temos o desenvolvimento do projeto de vida e temos menos aulas expositivas, tendo mais projetos, oficinas, cursos e atividades práticas e significativas. E temos a implementação das eletivas. O que é a BNCC? A BNCC é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas no ensino básico brasileiro para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Ou seja, a base não é um modelo curricular pronto, mas sim um guia orientador da aprendizagem em cada etapa escolar.
Assim, a BNCC propõe balizar a qualidade de aprendizagem no Brasil a partir de um padrão menos engessado, enquanto mantém a autonomia de secretarias estaduais, municipais e de gestores escolares para desenvolver currículos adequados às suas particularidades. A base possui 10 competências gerais que operam como fio condutor desse documento, que são o conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Essas competências devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo de todos os anos da educação básica e por isso permeiam cada um dos componentes curriculares das habilidades e das aprendizagens essenciais especificados no documento da BNCC, além daqueles que serão inseridos nos currículos locais. Além do mais, as escolas devem promover não só o desenvolvimento intelectual, mas o social, físico, emocional e o cultural. Além disso, possui 4 áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. A base também possui alguns princípios pedagógicos, como o desenvolvimento das competências, o compromisso com a educação integral, a superação da fragmentação disciplinar, o estímulo à aplicação do conhecimento no mundo real, a relevância do contexto para dar sentido à aprendizagem e o protagonismo do estudante na construção de seu projeto de vida. A BNCC na educação infantil cobre bebês e crianças pequenas e tem como objetivo a aprendizagem e o desenvolvimento no campo das experiências. Já no ensino fundamental, que é a etapa mais longa da educação básica, que atende aos estudantes entre 6 e 14 anos, é dividido por unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidade, e é organizado em 2 fases, os anos iniciais e finais. Já no ensino médio, a BNCC está configurada de maneira a dar continuidade ao que já foi proposto e que está em vigor para as etapas iniciais da educação básica. Além disso, as competências gerais garantem os itinerários formativos a serem ofertados pelos diferentes sistemas, redes e escolas. Os desafios para a aplicação da BNCC nas escolas seriam elaborar um novo currículo, adequar o projeto político-pedagógico, integrar características regionais no currículo, definir o material didático, monitorar a implementação da BNCC e a formação continuada de professores. Já na ciência da natureza, a BNCC fala que os alunos terão acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos na investigação científica. E para os professores, a BNCC não define quais técnicas e métodos os docentes devem aplicar, ou seja, os professores teriam mais liberdade e autonomia para decidir sobre como ensinar. Agora vamos falar sobre o gestor escolar e seus aspectos, começando pelo quem é o gestor escolar. É o profissional responsável por gerenciar toda a administração da instituição de ensino, como a direção e coordenação com o objetivo do bem-estar e qualidade na educação de seus alunos. Um exemplo disso seria a escolha dos professores para as aulas dos alunos. O segundo ponto é a atuação do gestor, junto da coordenação e direção. Sua atuação é bem mais ampla do que parece, por envolver as finanças da instituição, burocracias, reconhecimento das necessidades da instituição e do ensino e bem-estar dos alunos, como a resolução de problemas disciplinares dentro e fora da instituição e junto da coordenação escolar. Entretanto, com assuntos mais sérios dentro do ambiente escolar, a direção escolar é responsável por resolver, como assédio em sala de aula, em casos que envolvem conversa com os pais responsáveis. Outro ponto seria a visão do gestor em relação à conversa que teve em sala de aula. Durante a conversa dessa aula, o gestor deixou bem claro que é necessário uma visão e ação calma, paciente e madura para lidar com os problemas diários da profissão, além de que se deve informar melhor sobre sistemas burocráticos para lidar melhor com o financeiro da instituição. Outro ponto ressaltado pelo gestor foi que é extremamente importante a boa convivência de todo o conjunto da gestão escolar, envolvendo coordenação e direção, pois todos os serviços dependem um dos outros.